E o Banco Central Europeu surpreendeu e elevou a taxa de juros em 25 pontos base, a 10ª vez seguida que o BCE elevou a taxa de juros. Que essas taxas de refinanciamento, cedência de liquidez e depósito vão ser de 4,5%, 4,75% e 4% respectivamente a partir da próxima semana. O BCE observou a diminuição na inflação, mas prevê que ela deve permanecer elevada ainda por muito tempo. A projeção do núcleo da inflação foi revisada para 5,1% em 2023, 2,9% em 2024. O mercado agora fica de olho nesse discurso da Christine Lagarde que a gente está vendo agora. Ela não só está dando seu discurso, mas também vai fazer uma entrevista coletiva assim que terminar esse discurso. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, está falando agora sobre os argumentos que foram utilizados para elevação da taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Inclusive, essa taxa, elevada está ficando aí uma das mais altas taxas de juros lá na Europa nos últimos tempos, A Christine Lagarde agora falando que a economia está crescendo, o crescimento econômico deve começar a arrefecer, que os indicadores econômicos têm sugerido um terceiro trimestre fraco também, A gente tem acompanhado os últimos indicadores na Europa mostrando essa desaceleração da economia europeia, principalmente na Alemanha, um dos países mais pujantes e motores da economia europeia. A economia alemã tem enfraquecido, praticamente já entrando em recessão. E aí mostrando que a política monetária tem feito efeito na economia dos países do bloco, principalmente causando essa desaceleração. Mesmo assim, a inflação ainda segue distante da meta, não está chegando próximo da meta ainda, o que acaba trazendo essa perspectiva, essa expectativa em relação à manutenção de juros mais altos por mais tempo, até mesmo até trazer essa última milha aí de inflação para dentro da meta. Christine Lagarde falou que os serviços estão enfraquecidos no bloco, que o momento econômico deve aumentar na medida em que a renda real aumenta e que a gente continua, claro, observando aqui essas últimas falas da Lagarde, falando inclusive que o mercado de trabalho tem se mostrado bastante resiliente no bloco. A gente percebe uma linha de raciocínio no Banco Central Europeu bastante parecida com o que a gente tem ouvido nos demais bancos centrais, principalmente no Federal Reserve, A questão da dificuldade de trazer a inflação para a meta, a questão dos serviços ainda resiliente, a questão do mercado de trabalho ainda resiliente, enfim, a questão da desaceleração econômica ou da necessidade de uma desaceleração econômica para continuar ou para pelo menos sinalizar e trazer de alguma forma a inflação para a meta. Então, essa é a situação que a gente está vendo no Banco Central Europeu também. A Christine Lagarde falou que medidas de apoio, as últimas algumas medidas de estímulo que foram tomadas pelo Banco Central Europeu ao longo desses últimos anos devem ser removidas ao longo dos próximos meses aí, e que isso precisa ser retirado também como forma de retirar os estímulos econômicos para sinalizar ali algum tipo de melhora no ambiente para a política monetária. Ou seja, a gente vai continuar ouvindo a Christine Lagarde, que está falando, que segue comentando, segue comentando aí a definição da taxa de juros de elevação, essa questão de elevação da taxa de juros. E é interessante notar que os mercados lá na Europa, eles acabaram ficando um pouco mais otimistas depois do anúncio da elevação da taxa de juros. DAX na Alemanha nesse momento sobe 0,42%, CAC na França sobe 0,76%, FTSE no Reino Unido sobe 1,27%.
que já era um movimento de alta que a gente já vinha vendo ao longo dessa manhã, até mesmo antes do anúncio da taxa de juros, esse movimento um pouco mais otimista devido a notícias de corte de taxa de juros bancários, de compulsórios bancários na China. Então, isso já acabou agradando o mercado e agora a gente monitora o mercado também enquanto Christine Lagarde fala. Paula. Exato, Felipe, de praxe, né? Sempre aí, logo após, né, a decisão de política monetária, a dirigente sempre vem, né, trazendo aí as declarações de o que foram levados em considerações, visões importantes, né, para os próximos passos. E Christine Lagarde, ela fala, né, que a inflação vai cair aí nos próximos meses, com base inclusive nos efeitos de base, que a maioria das medidas da inflação subjacente a maioria ali já começou a surtir efeito, já começou de fato a cair, mas as pressões sobre os preços ainda permanecem fortes, né? Ela falou ali muito enfática novamente, né, dizendo que a economia provavelmente vai permanecer moderada aí nos próximos meses, após a estagnação do primeiro semestre. Diz que os indicadores recentes já sugerem ali um terceiro trimestre até mais fraco. Acho que isso também muito em linha já do que já era ali aguardado, inclusive, né, pelo próprio mercado. Indicadores recentes ali, né, acabam já trazendo essa leitura justamente ali de um crescimento fraco neste terceiro tri. Ela falou ainda sobre o setor dos serviços, né, que continua ainda enfraquecendo. Agora, um ponto muito importante, viu, Felipe? Ela traz aí o mercado de trabalho, né? Ela falou que o ímpeto do mercado, às vezes o ímpeto deve aumentar, né? O mercado de trabalho manteve-se resiliente, mas agora já começa a criar menos empregos, né? Christine Lagarde trazendo, então, aí, nesta coletiva, algumas sinalizações importantes, inclusive, né, para os próximos movimentos, vamos dizer assim, do Banco Central Europeu, que ainda, né, trabalha aí para trazer esta inflação para dentro da meta. Sinalização importante dela, né, daqui a pouco ela deve responder, inclusive, as perguntas ali dos jornalistas. A gente continua acompanhando aqui toda essa repercussão das falas ali de Christine Lagarde, num dia importante de decisão de política monetária lá na Europa, Felipe. Exatamente, Paula. E claro que a gente fica cheio de indicadores, né? E não só a taxa de juros lá na zona do euro, lá na Europa, pelo Banco Central Europeu.